associados a eventos desportivos. Faça até já a contabilidade do número de árbitros que estão agredidos. Do Governo temos assistido a muitas palavras, a muita compreensão, muita preocupação, mas do ponto de vista prático, de proatividade, ações concretas, não conhecemos nenhuma. Conhecemos uma, é que a Sra. Ministra foi muito lesta, de facto, em aumentar as taxas aplicadas ao policiamento em eventos esportivos. De facto, assistimos a esta questão hoje em dia. Temos o desporto a financiar o Ministério da Administração Interna. Mas quem decide hoje em dia se a tabela A ou B é aplicada, ou seja, se é desporto amador, se é desporto de formação ou desporto profissional, deixou de ser a tutela do desporto e é a sua tutela. Eu parece-me, Sra. Ministra, que face ao crescimento que se sente da impunidade relativamente a quem, semana após semana, cria insegurança nos eventos esportivos, que a sua resposta não pode ser só taxas e taxinhas em cima dos clubes para efeitos de policiamento. Por isso, Sra. Ministra, o que eu questiono, de facto, é que, do ponto de vista concreto, qual é o plano de ação, se está pensado, se não está, para combatermos este flagelo e criarmos serenidade nos espetáculos desportivos, de forma a que eles possam, de facto, ser usufruídos pelos cidadãos, pelas famílias, o que, de facto, não está a acontecer pelo medo crescente que existe hoje em dia nos espetáculos desportivos. Muito obrigado. A palavra para responder à Sra. Ministra da Administração Interna. Se faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, a violência no desporto, como sabe, é um fenómeno que não é apenas, única e exclusivamente securitário, é muito um fenómeno comportamental. É verdade que se registaram 25 agressões a árbitros, sobretudo nos jogos distritais e em jogos não profissionais, e por isso mesmo foi determinado, não só com a Federação Portuguesa de Futebol, mas também com o Conselho Nacional de Árbitros, um modus operandi. Foi criado um ponto de contacto nacional para que fossem comunicadas sempre todas as ameaças, independentemente do seu nível de concretização, para que os árbitros pudessem ser acompanhados. Naturalmente, os árbitros devem indicar através desse ponto de contacto nacional não só as agressões ou ameaças que são vítimas, para permitir o acompanhamento. Infelizmente, desde que esse procedimento foi instituído, ainda houve um número muito reduzido de árbitros que comunicaram os seus percursos e, sobretudo, o seu plano de viagens, para que possam ser sempre acompanhados, tanto na ida como na vinda, por polícias. De qualquer maneira, continuo a manifestar a disponibilidade total das forças e serviços de segurança para acompanhar todo e qualquer árbitro ao recinto, tanto na ida como na vinda, e durante o mesmo jogo, sempre que naturalmente o solicite, e tem que naturalmente dizer quando é que parte, onde é que vai parar e quando é que é o jogo. Temos milhares de jogos neste país. Quanto à questão da violência ou do policiamento, esse policiamento, nos termos de uma lei que o Governo, de que o Sr. Deputado fez parte ou apoiou em 2012, alterado em 2013, nos escalões não profissionais, portanto, sem ser na Liga, esse policiamento passou a ser facultativo, passou a ser a iniciativa do promotor com base na sua própria avaliação de risco. De qualquer das formas, é um policiamento que é suportado financeiramente pelo MAE, através da sua Secretaria-Geral, em 90% dos seus custos, 80% dos seus custos ou 50% dos seus custos, dependendo das modalidades. Por exemplo, nos escalões juvenis e infantis, quero terminar, Sra. Ministra, por favor. Esse policiamento é pago pela Secretaria-Geral do MAE. Portanto, a questão das taxas e taxinhas tem pouca relevância, porque é do Orçamento do Estado que sai o dinheiro para esse policiamento. Muito obrigado. E mantenho a total disponibilidade para manter policiamento em todo e qualquer jogo, desde que seja naturalmente requerido. Agora, poderemos pensar em alterações a essa lei, no sentido de, por exemplo, passar a avaliação de risco para as forças de serviço de segurança ou, por exemplo, penalizar as associações quando existam incidentes, um X número de incidentes. Mas iremos tratar dessa questão com a tranquilidade que ela merece. Obrigado. De novo a palavra ao Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra. Seria bom se fosse como diz, mas não é.
uma prova de ciclismo de cadetes, escalões de formação, hoje custa mais 70% do que custava lá atrás. Isso é realidade. Aliás, basta ler aquilo que as federações vão remetendo aos diferentes grupos parlamentares. E também percebi que a Sra. Ministra que quer resumir o problema a um exemplo que eu dei da questão dos árbitros. Sra. Ministra, eu quero recordar que a Lei 52 de 2013, que de facto regula o regime jurídico, diz no seu artigo 5, no seu artigo 5º, que em 2016 se devia fazer uma avaliação da mesma, para proceder exatamente às tais alterações que diz aqui. 2016 já lá vai, 3 meses e meio de 2017 já lá foram, e eu volto a perguntar, Sra. Ministra, onde é que está o plano de ação? O que é que está pensado, de facto, para voltarmos a ter serenidade e terminar com este clima de impunidade, onde parece que alguns podem fazer o que querem e o que lhes apetece, semana após semana, e nada acontece. Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Ministra. Faz favor. Senhor Deputado, as forças de segurança, em qualquer tipo de perturbação de ordem pública, têm intervido sempre. E não confunda intervenções de manutenção da ordem pública com o policiamento, digamos, preventivo. A lei que os senhores aprovaram tornaram esse policiamento totalmente dependente de uma avaliação que é feita pelas próprias associações. E por isso mesmo, esta avaliação, ela está à vista, não é preciso fazer grande avaliação. O que estamos neste momento a ponderar é a melhor forma de tentar introduzir algumas medidas corretivas na lei que os senhores aprovaram.